Boa noite para todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos conhecendo mais uma casa da nossa região. Uma casa pequena, acolhedora, traz uma energia muito favorável. O céu que nós vamos conversar hoje, até parece que estava ali, naquele cantinho, né? Me senti muito bem ali naquele cantinho, muito agradável. E nós estamos acostumados com casas pequenas. A nossa casa de origem, que é a Casa Espírita Joana Lima, ali no centro da cidade, ela foi fundada em 1948, num quartinho da casa do fundador, do Domingos Noronha. Era um quartinho, dava um terço dessa sala aqui, mais ou menos. E ali ele fundou a Casa Joana Lima, que depois foi transferida para outra casa. Então hoje nós temos um local bem instalado. Mas naquele mesmo quartinho ele fundou mais 2 casas. Então ele fundou 3 casas espíritas no mesmo quartinho. Isso é um céu. Isso é um céu. Porque ali tudo estava acontecendo da forma mais simples possível, mais acolhedora possível, porque era o lar dele, onde as pessoas iam assistir às palestras, fazer os atendimentos mediúnicos, o passe, tudo acontecia ali. Então nós estamos vivendo uma grande oportunidade de conhecer grandes estruturas que a doutrina espírita nos permite, Divaldo Franco, Chico e todos os demais palestrantes que fazem palestras ao redor do mundo, né? Divaldo e o Chico que já desencarnado, mas outros palestrantes fazem esse tipo de trabalho e tem quem trabalhe ali, naquele céuzinho exclusivo aqui, que permite a gente ampliar a nossa consciência. Eu trouxe aqui os equipamentos, eu tenho ali um projetor, porque eu tenho os fios, tenho os cabos, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Então eu procuro levar, procuro trazer o máximo possível de informação. E uma vez eu fui fazer uma palestra, a minha esposa está ali, por isso que eu estou pedindo a confirmação de me acompanhar e cuidar de mim. Eu fui fazer uma palestra lá no interior da Palhoça, uma casa espírita bem pequenininha. E aí eu perguntei pro presidente da casa, tem projetor lá? Eles têm. Fiquei tranquilo, né? Levei o meu, mas fiquei tranquilo. Chegou lá, ele tinha um retroprojetor. Alguém sabe o que é um retroprojetor? Aquele que a gente bota uma transparência, ele faz assim, né? Aí eu disse, não, desse tipo aí eu não sei fazer, não sei mexer nisso daí. E descartei. Aí eu peguei o meu computador, botei aqui assim no braço e eu ia andando entre as cadeiras para mostrar aquela telinha que era relevante. Então a gente está dentro de uma grande oportunidade de nós criarmos o nosso céu. Tudo que eu falei aqui até agora, eu falei do meu céu, das experiências que eu tive, das experiências que eu já passei, daquilo que é a minha história. Eu cheguei na Casa Espírita aos 15 anos de idade, faz algum tempinho, não faz muito tempo, mas a gente está aprendendo todos os dias, um pouquinho mais todos os dias. E esse é o nosso processo. Esse é o nosso processo. Vejam que fiz essas apresentações aqui e coloquei o céu na visão espírita. E se vocês estão vendo, aqui tem crianças. Dá para ver que isso aqui remete ao sentimento infantil? Essa decoração? Por acaso será? Já apagou de novo. Por acaso será? Vai voltar? Tá. Não, gente. É porque nós ainda somos crianças espirituais vivendo num céu infantil que vai melhorar muito ao longo do nosso processo evolutivo. Nós somos crianças espirituais. E como crianças espirituais, estamos engatinhando, iniciando uma longa trajetória que talvez demore centenas de anos, talvez milhares de anos, talvez bem mais do que isso, não se sabe. A gente não tem essa referência, mas sabe que nós precisamos continuar
crescendo e evoluindo. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Quer morrer? Não, mas tem que morrer para ir para o céu. Não é? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ó, não quero ir para o céu. Ela diz que não quer. Ela diz que os amigos dela não estão lá. Não tem ninguém conhecido lá. Então o que ela vai fazer lá? Ficar sozinha? Não faz sentido. Aí eu digo para ela, mas olha só, mas lá no inferno também é bom. É lá que tem trabalho. É lá que tem coisa para fazer. Vocês acham que é bom ficar descansando lá no céu, né? Tocando harpa, violão, né? Os anjinhos lá tocando? Não faz sentido isso. Pelo menos no ilusório popular, né? A gente sabe que não é bem isso. A chave do carro, porque precisa tirar o carro daqui. Ai, meu Deus. É uma garagem. Tem alguém ali que pode ajudar? Eu não sei. Ele vai ajudar. Ele está na garagem do vizinho aí. Ah, tá. Desculpa. Voltando. Deixa eu só retomar. É lá no inferno que tem trabalho, gente. É lá que tem aquele céu que a gente imagina, todo bonitinho, todo arrumadinho, tocando harpa. Ninguém consegue aguentar mais do que uma semana. Não aguenta. A gente não tem essa estrutura. Nós precisamos trabalhar. Não só queremos, como precisamos. E a gente sabe que quando a gente chega no momento em que a gente está disposto a trabalhar, não tem lugar. A gente pode trabalhar aqui, ali na rua, com o vizinho, em qualquer lugar. E vejam bem, onde a gente estiver, a gente pode levar o nosso céu particular para levar esse céu para quem precisa, ou a gente pode encontrar um inferno difícil, mas pronto para ser trabalhado, se a gente quiser. E quando a gente chegar no inferno, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um abraço naquele moço lá e entrar naquela estrutura, ou a gente vai dizer assim, não, peraí, estou trazendo uma história nova. Jesus chegando na Terra 2000 anos atrás, ele chegou no inferno, gente. Ele chegou no inferno. Quando a gente fala assim, céu e inferno, obviamente nós não estamos falando de um lugar físico. Nós estamos falando de uma percepção, de uma sensação, de um sentimento. Porque alguém que está sentado ao lado do outro, um pode estar no inferno e o outro pode estar no céu. Imagine o jogo do Avaí Figueirense. Um do lado do outro, um torcedor do Avaí do lado do torcedor do Figueirense. Alguém vai estar no céu, alguém vai estar no inferno. Se tiver empatado, estão os dois no purgatório. Não é assim? Umbral. Estão os dois esperando para que lado que eu vou. É assim, gente. Lado a lado. E aí a nossa responsabilidade, enquanto espíritas que estão procurando fazer alguma coisa por nós, em consequência para o outro, que estamos tentando fazer alguma coisa pelo outro e por via de consequência para nós, é mão dupla, isso, né? Nós temos a responsabilidade de transformar o outro, porque todas as vezes que nós transformamos o outro, nós colhemos um fruto. É assim que funciona. Ah, que triste, hoje está chovendo. Assim, não, maravilhoso. A chuva que fornece, né, água para as nossas plantas, para a gente beber. Pô, mas que horrível que hoje, que esse sol terrível. Tem gente que reclama do sol, da chuva e do nublado. Aí não tem como atender. Não tem solução. Aí você faz a opção de juntar-se à reclamação ou apresentar uma outra visão, um outro ponto de vista. Nesse momento você está levando a pessoa que está falando para o céu. É assim? Acolhe? É possível entender dessa forma? Sim. Ali, na mesma hora. Aí tem gente que diz assim, ó. Uma vez eu passei uma vergonha terrível. Eu estava participando de um grupo de estudo. Era um grupo terapêutico. Não era espírita. Um lugar bonito, mas um terreno, um quintal assim, sujo.
E chegou na minha vez de falar, cada um ia fazer uma partilha, né? E eu levantei a mão e falei, e eu ia falar do lixo, umas coisas ali, e aí eu virei assim. Quando eu virei assim, eu vi uma sala toda iluminada, física, não tem nada espiritual, física ali, umas flores, tudo de vidro, umas coisas bonitas. E eu assim, meu Deus, eu fiquei preparando toda a minha fala para xingar o dono daquele local por causa daqueles lixos, aquelas coisas tudo ali, e tá aqui do lado uma coisa bonita para elogiar. Eu fiquei com uma vergonha de mim. Não foi de mais ninguém, porque eu não falei isso para eles. Eu fiquei tão envergonhado de mim mesmo que eu não falei. Esses anos todos depois é que eu tenho coragem de falar para outras pessoas. Mas eu não consegui virar a cabeça antes e ver que ali do lado tinha uma coisa bonita, organizada, limpa, iluminada. E eu estava só focado no lixo. E aquele lixo que poderia ter tirado? Não. Essa é um grupo de homens, guerreiros do coração. Não sei se alguém já ouviu falar. É um grupo onde se reúnem homens para falar, porque o homem não fala. O homem morre. Tanto é que está cheio de viúva. E a quantidade de viúvos é pouquíssimo. Não é verdade? É verdade. É verdade. Mulher está aí. Ó. Homem tem uma meia dúzia aí. É verdade, gente. É verdade. Eu fui num baile de idosos. Tinha 2 ônibus lá num hotel. Tinha 2 ônibus de viúvas, mulheres. 4 homens. 4 homens. Aí estava eu com a minha esposa, quer dizer, não podia sair dançando, porque as mulheres queriam dançar. Aí os outros 2 assim mais ou menos, e eu era mais ou menos um deles, né? E tinha um que era muito forte, o cara dançou com todas as mulheres dela. Tava no céu, gente. Ele tava no céu. Aí quando ele cansava, sentava lá numa cadeira, assim. Aí vinha uma, ficava assim na frente dele. Sério? Sério? É bem assim. Então, é assim, gente. É assim. O homem morre porque não fala, ou morre porque não aguenta tanta mulher. É complicado. Então, quando a gente vê o céu... Opa, volta. Deu. Aí. Quando a gente vê o céu nas diversas religiões, as propostas do céu nas diversas religiões, a gente vê que cada um tem um jeito diferente de tratar. Eu estou falando de todas essas experiências diferentes, dentro da casa espírita e fora, porque cada um tem um jeito de funcionar. E a gente precisa respeitar, porque nós respeitando o outro, talvez o outro também nos respeite. Eu digo talvez porque não é relevante. O mais importante é que eu respeite o outro. Porque se eu respeitar o outro, eu estou no céu. Se o outro não me respeita, ele está no inferno. Ele é o problema, aí é o problema dele. Então vê como é uma coisa muito pessoal, muito próxima. Muito próxima. E aí, como é que funciona essa situação? Vamos voltar lá para o Avaí Figueirense. Vamos voltar para o Avaí Figueirense. Para os meus amigos, sabem para quem que eu torço. Para aquelas pessoas que não têm tanta vivência, eu digo que eu torço para os 2 times. Eu torço para os 2. Eu faço um social, digo, não, olha, tudo igual, tá tudo. Lá no meu interior, lá no meu inferninho, eu digo assim, ó, torço para um ganhar e o outro perder. Mas eu torço para os 2. Lá no meu inferninho, lá dentro. Né? No social aqui, eu apresento uma aparência. Não, o Rogério é legal, torço para os 2 times. Né? Não é verdade. Não é verdade. A gente mente. A gente mente para nós mesmos. Mente para a sociedade. Faz com algo que ainda não é totalmente verdadeiro. Estamos ali, ó, no umbral. Esse é o nosso processo. Ainda. Vamos evoluir? Claro. Claro, não tenha dúvida disso.
Então, quando a gente vê o céu em diversas concepções religiosas, a gente vai ouvir falar assim, ó, algumas possibilidades. Esse meu computador está me enganando aqui. Vai, volta. Olha, tem algumas concepções populares. Tem gente que acha que é um lugar físico, que eu estou indo para lá. Tem gente que isso está relacionado com algum tipo de recompensa. Eu preciso receber uma recompensa. Eu preciso ir para o paraíso. Eu preciso descansar. Vai morrer para descansar? Gente, morrer para descansar é só ilusório popular, gente. Morrer é complicado. É complicado. Aqui é que é tranquilo. Ah, mas eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que... mas é tranquilo. Porque lá, no mundo espiritual, a gente vai se encontrar com a nossa própria realidade. Não tem mais máscara. Não tem. E aí é que pega. Aí é que pega. Porque quando a gente chegar lá no mundo espiritual e pegar aquele roteirinho, a gente já sabe, está escrito nos livros aí. Olha, está aqui em 5 minutos eles passam a vida da gente inteira. Ó, acertou aqui, errou aqui. Acertou aqui, errou aqui. Errou. Né? Muito mais. É isso. A gente vai entender que nós estamos num processo de aprendizagem. É um processo consciencial. É um processo em que a gente está em busca da felicidade. A gente está em busca da felicidade. Mas a gente tem muitas dificuldades para transpor. E o grande segredo de todo esse processo que a doutrina espírita nos ensina é esse negocinho aqui, ó, livre-arbítrio. Porque nós decidimos o que nós vamos fazer. Todas essas pessoas que estão aqui decidiram vir hoje aqui. Decidiram. Poderia ter ficado em casa, poderia ter ido para o jogo, poderia ter ido na casa da mãe, do pai, do filho, poderia ter ido em qualquer outro lugar, passear na praça, poderia ter ido dormir, poderia ter feito qualquer coisa. Decidiram vir aqui. Coincidentemente, nós nos encontramos. Aí vocês veem, cheguem aqui e encontram um palestrante que talvez seja um pouquinho diferente daquilo que é o mais corriqueiro. Da pessoa vir aqui contar todas as histórias da doutrina. Eu também conto, eu estou contando tudo. Só que eu estou trazendo algumas informações de experiências minhas e que podem ajudar alguém. Se ajudar, ótimo. Se não ajudar, tem um mundo espiritual aqui nos observando que pode ajudar. Pode ser ajudado também. Essa história aqui do livre-arbítrio, da construção que a gente faz, vou contar outra história. Vou contar outra. Lá na nossa casa espírita, uma vez nós estávamos atendendo numa sessão mediúnica, nós estava sendo atendido um irmãozinho que se apresentou como um guerreiro romano. 2000 anos, vestimenta, tudo bonitinho. Guerreiro romano. 2000 anos se passaram desde a época do Cristo e ele veio questionando o Cristo, tá? Ele permanece com a mesma roupagem, o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio, as mesmas crenças, tudo igual. 2000 anos e não aconteceu nenhuma mudança. Nenhuma. Talvez a primeira mudança que estivesse acontecendo fosse a presença dele naquela reunião. Talvez fosse, não sei. Emmanuel, todo mundo sabe, foi um senador romano. Senador romano que tinha as mesmas concepções, lá do Cristo, lá aquela guerra, aquela matar, aquelas histórias todas da época, todo mundo conhece. Em 2000 anos, ele saiu da condição de guerreiro romano para o Emmanuel que nós conhecemos hoje. Uma entidade de luz, né? Autor de vários livros. Mesmo 2000 anos. Dá para ver que essas duas pessoas decidiram de forma diferente? Dá para ver? São conceitos que foram aplicados na prática e que transformaram duas pessoas parecidas na época em duas pessoas completamente diferentes no dia de hoje. Totalmente diferentes. Isso que nós precisamos ter em mente. Porque nós, hoje, somos
pessoas parecidas. E a gente precisa andar mais rápido, muito mais intensamente, para que a gente possa entender, inclusive, como é que esse céu pode ser colocado dentro de nós. Como é que esse céu a gente pode trazer para dentro de nós? Como é que esse céu a gente pode construir dentro de nós? Porque o céu aqui é apenas uma figura, é apenas um conceito, é um estado de espírito, é muito mais do que um estado de espírito. Então, se nós não é um lugar para aglomeração de espíritos, para desfrutar a eternidade de uma felicidade passiva, não é. São as estrelas, são planetas, é um espaço universal. Ali, perto da Lua, tem um céu. Pode ser. O céu de alguém está ali. Pode ser que tenha lá ali em Júpiter, tem uma reunião de espíritos evoluídos, pode ter. Em qualquer lugar. Se vocês imaginarem, eu estava escutando isso essa semana, para atravessar a Via Láctea, onde nós estamos dentro, num foguete que andasse a velocidade da luz, ele demoraria 100 mil anos. 100 mil anos para atravessar a Via Láctea, que é apenas uma galáxia de outras milhões. Então nós estamos dentro de um contexto muito grande. Muito grande. E esse céu a gente faz do tamanho que a gente quiser, lá fora, mas principalmente dentro de nós. Dentro de nós está o nosso céu e o nosso inferno. E o umbral também, onde a gente tem que decidir o que é que eu faço. Né? O que é que eu faço? Vizinho que xingou ali, o que é que eu faço? Vou xingar também? Mas não sabe o que está fazendo. Duas decisões muito simples. Eu posso provocá-lo, ou eu posso simplesmente falar, não, desculpe. Tem diversas formas da gente atuar, e hoje em dia a gente precisa ter um cuidado imenso, porque a sociedade está muito beligerante. O mundo está muito beligerante. Mas por que o mundo está beligerante? Por quê? Porque nós estamos em época de prova. Quem estudou sabe. Chega novembro, começa a época das provas. Não é assim? Novembro começa a época das provas. O ano inteiro foi tranquilo. Maravilhoso. O meu filho mais novo, ele sempre foi muito inteligente, mas não acredita muito na inteligência dele. Não acreditava. Então ele curtia 11 meses no ano. Ele não tinha nem caderno. Ele levava uma pasta vazia para a escola. Né? Uma pasta vazia para a escola. Chegava no mês de novembro, olha só o que ele fazia. Ele conversava com as meninas, tinha um bom relacionamento. Ele conversava com as meninas, pegava lá a cópia do que precisava, as meninas explicavam o que era mais relevante, ele ia para a prova final e passava. Assim. Tá certo isso? Claro que não. Evidente que não. Mas ele está formado, hoje ele é advogado. Trabalha um bocado. Aí a gente diz assim, deu certo. Né? Deu certo. E para a gente que é pai, isso é uma angústia imensa, gente. Uma angústia imensa. Porque a gente fica assim, o que será desse menino? Mas eles se viram, no meio do caminho eles se viram. E aí a gente percebe que tudo isso está dentro de nós. Nós fazemos isso. Eu tenho um outro filho que ele tem, assim, uma capacidade intelectual bem boa, sabe? Então, o professor ensinava. Ele ficava ali prestando atenção. Esse escrevia. Ele prestava atenção. O professor falou, ele entendeu. Ah, ok, entendi. Aí, alguém lá perguntava o que o professor tinha falado, a outra pessoa não entendeu. Quando o professor ia explicar novamente para aquele que estava do lado, ele levantava e ia passear na sala. Ele já tinha entendido.
Por que ele ia ficar paradinho ali? Só que esse levantar, ele perturbava o resto da turma, é evidente, né? É evidente. Mas para ele, estava no céu. Os outros estavam tudo no inferno. Então, gente, quando a gente percebe essas particularidades das pessoas, essas percepções, esse movimento gradual, eu botei essa figurinha aqui, ó, de um... Como é que é o nome daquilo ali? Espiral. Uma espiral que cresce. Por que é uma espiral que cresce? Porque nós vamos movimentando, vamos crescendo, vamos ampliando o nosso alcance. Vamos melhorando a nossa entendimento conforme a gente amplia os nossos braços. Quando essa casa foi construída, alguém deve ter pensado assim, ó, um dia essa casa aqui vai ser uma casa espírita. Não, provavelmente não. Isso aqui deve ser uma casa de moradia, provavelmente, que se transformou numa casa espírita. Lá atrás, 10, 20, 30, 50 anos atrás, quem fez achava que ia ser uma casa espírita? Alguém imaginava isso em algum momento? Não. Mas as coisas têm que ser feitas gradualmente, para que você possa chegar a um bom resultado. Esse é o nosso processo. Ninguém se transforma em anjo, em santo de uma hora para outra. Não tem isso. Ah, mas o fulano de tal ali conseguiu. Eu vou lá também. Não dá. É difícil. Alguém fez um regime e emagreceu. Aí eu vou fazer um regime para emagrecer também. Vou ficar igual a ele. Dá para fazer. Mas tem etapas a serem seguidas. E todas essas etapas aqui têm que passar necessariamente pela preparação, pelo estudo, pelo crescimento, pela modificação das nossas crenças. Então tem uma chave. Tem uma chave para virar. A chave é um negócio muito legal, tá? Chave é uma coisa muito legal. Vocês imaginem uma porta de 1 tonelada. Aquela porta que tem que empurrar, fazer força. Quem é que segura essa porta fechada? É uma linguetinha desse tamanho assim. É um titiquinho assim, ó, que segura aquela porta. Ela se abre, mas você tem que liberar aquele pequeno movimento. Você tem que fazer aquele pequeno movimento. Tem que perdoar aquele que te incomodou na semana passada. Não pode xingar aquele que te xingou. Tem que amar mesmo aquele que seja diferente. Tem que transformar aquela dor em amor. Tem que fazer esse movimento para destravar. E isso a gente só faz quando vira a chave. Vira a chave. O que é virar a chave? É mudar o posicionamento. Fazer diferente. Mudar a posição. Fazer com que o Deus que existe dentro de nós se expanda e venha para fora através de uma palavra, de um gesto ou apenas de um sorriso. Apenas de um sorriso. Ou por uma dança daquele velhinho lá do bailão lá, né? Ele cansado, a moça estava ali esperando ele para dançar. Eu vou, né? Porque ela estava esperando. Aquilo ali era o céu dela. Tinha que ir até lá. Tinha que fazer. Então essa chave daqui, ó, a nossa chave do céu, que a gente conhece aqui, é amor, é caridade, é amor ao próximo, como assim mesmo, fora da caridade, não há salvação. Tudo isso aqui todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Nós só precisamos efetivamente colocar em prática. Em prática. Mas nós vamos conseguir fazer isso igual o Emmanuel, igual o Chico, igual... Não, gente. Isso está muito distante de nós. Está muito distante. A gente só tem que fazer um pouquinho assim a mais. Esse pouquinho aqui a mais vai fazer com que a nossa porta abra para uma outra etapa. Para uma outra etapa. É assim? É assim, né? Quando eu estava na escola, lá na faculdade, tinha um professor que vinha ensinar umas coisas muito loucas lá. Muito loucas. Ensinava uns negócios de matemática. Então vocês vão se identificar.
apresentava lá um problema, uma teoria, uma equação. Eu assim, meu Deus, quantas vezes eu pensei assim, meu Deus, como é que alguém consegue entender isso? Como é que alguém imaginou um negócio desse? Para que serve isso? 2 mais 2 é fácil. 3 menos 1 também é fácil. Raiz quadrada. Para que serve a raiz quadrada, gente? Para quê? Deve servir para alguém, para mim não serve. Aí eu aprendi aquele negócio aquela semana, o professor fazia exercício. Aí chegava na semana seguinte, o que acontecia? O professor vinha com outro conteúdo mais difícil do que aquele, e aquele da semana anterior ficava fácil. Agora, esse novo assunto da semana nova, ele só foi possível entender porque eu entendi a raiz quadrada da semana anterior. Ou seja, aquele gradual que a gente entende. Então a gente precisa efetivamente, dentro da casa espírita, vir toda semana. A gente tem que vir toda semana. Porque hoje a gente aprende 2 mais 2, amanhã a gente vai aprender 3 mais 4, daqui a pouco a gente vai aprender raiz quadrada, daqui a pouco a gente vai aprender raiz cúbica. Sabia que existe isso? Raiz cúbica. Meu Deus! Que loucura! Mas é o que nós temos para transformar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, em algo um pouquinho melhor do que temos agora. Então, gente, aquela porta de 1 tonelada que a gente não consegue abrir e que a gente vai lá, solta a linguetinha, assim, e vai adiante, o que a gente vai encontrar depois? Outra porta. Outra porta. Lógico, aquela foi vencida. Aquela foi vencida. E aí a gente vai ultrapassando todos esses desafios, e aí a gente vai ver que lá na frente tem uma luz. Umbral, tá? Umbral. Umbral é o lugar para todo onde a gente vai, tá? Já se prepara. É ali que a gente vai se encontrar. Só que ali a gente vai decidir. Ou a gente vai para o lado da luz, ou a gente vai para o lado da sombra. É um túnel, né? Um lado tem luz, outro lado tem sombra. Você decide, olha para um lado, olha para o outro. Igual que aconteceu comigo lá naquela reunião, que eu vi o lixo e não tinha visto a luminosidade ali daquela casa bonita, lá bem iluminada, bem cuidada. Não vi. Né? Falha ninguém. Aqui, ó, lá no fundo tem uma luz. Dá para ver que está tudo escuro? Mas lá no fundo tem uma luz. Mas tem que caminhar até lá. Tem que ir até lá. Tem que fazer. Ninguém vai ser carregado. Ninguém vai ser carregado. Ninguém. Nós temos que fazer o nosso processo. Não sei se vocês perceberam, mas aquela figurinha esteve presente aqui. Eu não falei nela, deixei para ver. Todo mundo viu isso aqui? Todo mundo viu? Viu, né? Ele está sempre junto da gente. Eu fui repetindo ele na preparação aqui. Eu fui repetindo, gente. Esse cara aqui é legal, hein? A gente vai ainda terminar de falar nele ali. Olha só. E aí, quando a gente chega num determinado ponto da vida, a gente busca outra vida. Quando a gente encontra as maiores dificuldades que encerram o nosso processo, nós vamos para outro processo. Quem reclama das dores, das doenças, da idade, do cabelo branco, da careca, né? Do gordo, do magro, eu costumo dizer assim, olha gente, tem solução para tudo isso. Solução para tudo isso. Muito fácil. Qual é a solução? Morrer e nascer de novo. Ganha um corpo novinho, 0 quilômetro, 18 anos, né? Inteirinho, novinho, pronto para uma nova experiência, e aí pronto, aí aquele corpo velho da reencarnação anterior se desfez e você ganha uma oportunidade nova. Mas você tem que morrer? Tem. Né? Você não usufrui da gema do ovo se não quebrar a casca, não tem jeito. Então a reencarnação é o nosso processo seletivo, o nosso processo evolutivo, o nosso processo de harmonização que vai nos levar do inferno ao céu. Consciencial, né, gente?
Você sabe que eu estou falando que não estou falando de espaço, né? Não estou falando de lugar. Consciencial. É aquilo que vai transformar a gente do inferno ao céu. Lá no jogo de futebol é quando o nosso time está perdendo, vira o jogo. Né? Vira o jogo. É lógico que o outro vai para o inferno também, né? Mas esse é o nosso processo. Nós ainda fazemos assim. Ó. Nós ainda balançamos. Nós ainda estamos num processo de balança. Nós ainda não sabemos evoluir direto sem que haja uma compensação. Olha, essa palavra aí está na moda. O céu é democrático. É acessível a todos, de qualquer religião. Tem gente que professa religiões aí estranhas, que a gente acha estranho, a gente lê no jornal. O cara está 10 mil anos na nossa frente. Por quê? Por que ele está 10 mil anos na nossa frente? Lá participando de uma religião estranha lá, por que ele está 10 mil anos na nossa frente? Porque ele faz caridade. Porque ele pensa positivo das pessoas. Ele fala bem, ele não... Né? Trata bem as pessoas. E enquanto a gente estiver fazendo essas barbaridades, nós vamos lá para o céu. Porque ele é democrático, mas a gente vai demorar um pouquinho mais. E basta que a gente decida bem. Nós só temos que decidir bem nesse processo. Eu posso xingar ou eu posso sorrir. Eu posso abraçar ou eu posso dar um soco. Eu posso amar profundamente alguém ou eu posso enganar. Fazer de conta. Né? Fazer de conta. Fazer aquilo que eu falei ainda há pouquinho. Torço para os 2 times da capital. Mentira, gente. Mentira. Mentira. Eu torço. Não vou dizer. Não vou dizer. Porque nós temos que decidir. Nós temos que decidir o que nós queremos, o caminho a seguir. E essa decisão aqui, ó, é nossa. Não tem ninguém aqui levando para cá ou levando para lá. Todos os dias nós acordamos e nós temos que decidir para que lado nós vamos. E isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradecer muito pela oportunidade, pedir desculpas aí se fui além, né, daquilo que poderia ser dito dentro de uma casa espírita, mas é assim, ó, de coração. Tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado, muita paz para todos vocês.